Uma boa noite a todos os amigos e irmãos em Cristo. Estamos novamente com mais uma apresentação, a segunda exposição do livro Os Fins dos Tempos, um livro escatológico, onde estarei explicando sobre a questão da igreja, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo e a dispensação em 7 sequências. Vamos dar sequência agora nessa segunda parte desse vídeo. Terá aproximadamente uns 15 minutos a 20. Espero que vocês possam estar participando aqui comigo para conversarmos sobre a questão da igreja e o fim dos tempos. Deus abençoe. Estamos iniciando. Como eu disse para os irmãos na aula passada, que a questão da igreja e Israel é uma questão separada, é uma coisa distinta entre uma e outra. Alguns dizem que igreja e Israel é uma coisa só. Mas se você pegar lá no Evangelho de João, veio para o que era seus, os seus não receberam. Estava no mundo, o mundo não conheceu. Mas todos quantos conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós vamos aqui ver aqui na continuidade, nós paramos que estamos vivendo o tempo da graça. É esse tempo especial que Deus preparou com a igreja, antes que venha o período final, antes que venha o tempo da grande tribulação. A grande tribulação, ela é conhecida na Bíblia como o dia do Senhor, a vingança do Cordeiro. Se é a vingança do Cordeiro, e o Cordeiro, aquele que morreu, mas vive, que é Jesus Cristo, sendo a igreja noiva do Cordeiro, noiva de Cristo, ela estaria na grande tribulação, que é um tempo terrível, onde Deus diz para que querem o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de horror. Por que esperais pelo dia do Senhor? Entendemos que Cristo está trabalhando com a sua noiva, santificando ela. O Espírito Santo vai apresentar a igreja pura, imaculada, incontaminada, porque enquanto estivermos nesse corpo, nesse mundo, estamos sujeitos a pecar. Temos que confessar os nossos pecados, reconhecer as nossas faltas, porque pecamos. Por mais que não queremos, pecamos. Pecamos por atos, omissões, pensamentos e até mesmo por ira, amargura, rancor, que é uma das coisas que tem acontecido na disputa da denominação. As denominações existem várias e uma tenta derrubar a outra porque quer ser melhor que a outra. Assim também é no meio de uma denominação de 4 paredes, onde as pessoas ali dentro são imperfeitas e vivem disputando quem vai ser o primeiro. A Bíblia diz que o primeiro é aquele que é o último. Esse aí é o primeiro. Mas quem acha que é o primeiro, esse tem que se tornar o último. Nós vamos dar sequência, porque o assunto envolve mais coisas. A salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Atos 28, 28. O apóstolo Paulo disse isso porque ele pregou aos judeus e deu a chance, falou a muitos judeus e eles recusaram. Olha, querem ouvir isso não, vai com isso para lá. Muitos se iraram com Paulo. Ele falou, bom, eu vou para os gentios e eles vão ouvir. Se cumpre aquela profecia que diz, os gentios me ouvirão e eu direi, ó gentios, meu povo. Jesus recebeu os seus apóstolos
e, consequentemente, para a sua igreja, ele recebeu coisas de Deus, ele recebeu todo o poder que as profecias antigos gostariam de saber. E até mesmo Daniel não teve a total compreensão da revelação do anjo a ele sobre a questão do fim. Jesus diz que a igreja, ou essa era dos crentes, que começou com a graça, conhece coisas que os profetas muito gostariam de saber, que os sábios gostariam de saber, os sábios do Antigo Testamento, os profetas. Mas Deus reservou para revelar ela num tempo especial. Um tempo especial com a igreja. Nós vamos dizer aqui que muitos profetas desejaram saber o que vocês estão sabendo e ver o que vocês estão vendo. E o que vocês estão ouvindo, eles não ouviram. Mateus 13:17. Porque Deus preparou esse tempo, essas revelações, para o povo de João 12, os que creram e se tornaram filhos de Deus. Esse é a igreja de Deus, onde em qualquer lugar que clamar o nome de Jesus, ele está com ele. Se tiver 2 ou 3 reunidos, crendo em Jesus, na sua palavra, permanecendo nela, é povo de Deus, é a igreja de Deus. Paulo declarou sobre a igreja e os seus ensinos. Com um ministério que estava oculto, mas agora está revelado. Ele falou isso no livro de Colossenses. E ele disse que o arrebatamento aconteceria de repente, num piscar de olhos, no momento em que, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soaria, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Eu quero então deixar claro a seguinte coisa. A partir deste acontecimento, o relógio escatológico, o relógio do tempo do fim, ele começará a novamente marcar as horas, marcar os dias. Assim que a igreja for tirada, cairá sobre esse sistema de coisas toda a ira do Cordeiro. Por que o Cordeiro não derramou a sua ira nesse sistema mundano e nesse sistema dos que não creram? Porque a sua noiva está aqui. E enquanto ela estiver aqui, ele retém a ira de Deus. Mas o dia que o Espírito Santo apresentar a noiva ao noivo, e ela subir com o noivo, então começa a se derramar a ira do Cordeiro, e é claro, começa com os cavaleiros do Apocalipse, dali para frente começam os acontecimentos. Os primeiros capítulos falam do julgamento da igreja primitiva, da igreja até os anos 95. Deus está passando pelo crivo, aquele primeiro povo que creu, e é claro que até os anos 100 e pouco ali, depois que João escreveu o Apocalipse, nós sabemos que os apóstolos todos já tinham morto, apenas João morreu ali perto dos anos 100, e ficou os discípulos. E João disse, olha, vocês sabem tudo, vocês têm a unção do santo, e não há necessidade que ninguém vos ensine. Aquela igreja que chegou naquele tempo, e ele disse, jovens, sois fortes porque venceste o maligno.
aquele povo já tinha aprendido. E os nicolaítas não poderiam vir com aqueles ensinos. Ninguém vinha, porque eles reteram a doutrina dos apóstolos. Eles sabiam, ninguém ia enganar aquele povo. E João chama de a Senhora eleita. Acreditamos que ele fala isso para a gama de crentes que estavam com ele naquele tempo. Não só na parte da Galácia, toda a região que o povo estava reunido ali no Oriente, Filipenses, os Efésios, Colossenses, os Galas, enfim, as igrejas daquele tempo, aqueles que permaneceram na fé, esse povo era o vencedor. Por que permaneceram? Jesus disse: sereis verdadeiros meus discípulos se permanecerem na minha palavra. Uma certa vez eu ouvi um sacerdote pregando a Bíblia, pregando o Evangelho. E ele, cerca de 40 minutos, ele falou de Cristo, ele exaltou Cristo, exaltou a sua morte, a sua ressurreição, apontou ele como a única saída. E faltando uns 10 minutos seguintes, que ele terminou a sua mensagem do Evangelho, ele diz: olha, agora nós temos que ser unidos para cumprir o ritual processório para a nossa protetora, cramar a nossa protetora. Ele foi bem 40 minutos. Depois ele pegou o balde, encheu de água, chutou o balde, jogou tudo fora, negou tudo aquilo que ele tinha falado e começou a falar de uma tal protetora. Não permanece no Evangelho. Começa aqui, vai bem, mas lá na frente já está negando tudo aquilo que ele falou. Nega por palavras, nega por obras. Porque as obras faz com que ele leve o povo à mentira, ele também apoia essa mentira. E eu digo isso num contexto geral, de todo aquele que está lidando com a palavra de Deus, e de repente ele está falando uma coisa, uma outra, e ele diz: bom, agora você quer cumprir esse voto, né? Você paga isso, paga aquilo, para você ter certeza dessa salvação. O seu dinheiro lhe garante fidelidade com Deus. Não permanece na palavra. Já desviou para um objetivo, para uma intenção, e acaba negando tudo aquilo que ele disse antes. Porque não é valor monetário que garante coisa nenhuma. O valor monetário é para contribuir no lugar onde você ouve a palavra. Ali há gasto, há necessidade. E se ali diz: olha, aqui a gente tem uma forma de contribuição, é com 10%. Então você quer participar, ali é bom, tem a palavra, fica lá. Tem a palavra, estou estudando, estou indo bem, estou crescendo na graça, dá lá o compromisso dos 10%. Outro lugar diz: não, aqui a gente não faz questão, mas queremos sim arrumar aqui, ó, tem uma luz para arrumar, ali está quebrado, tem um piso, então a gente precisa desses valores para manter o local onde nós estamos reunidos. Precisa acomodar melhor as pessoas. Então você entra, por favor, você contribua com alguma coisa. Aqui tem pessoas aqui, ó, que está desempregado, a gente gosta de dar para eles um recurso. O outro chegou ali, rapaz, chorando, olha, com os filhos, esforçado homem, trabalhador, mas está sem emprego. Nós pusemos ele para ajudar umas coisinhas aqui no templo, estudar a palavra de Deus, gente fina. E aí nós vamos juntar um dinheirinho, vamos ajudar essa pessoa, porque não adianta você falar para o irmão: ah, irmão, vamos orar por você e vai embora. Não, você ora e traz lá a sua ajuda para aquele povo que está reunido ali, permanecendo, estudando a palavra de Deus. Para frente nós vamos seguir. Então, a partir do momento em que a igreja for arrebatada, o relógio escatológico começa a funcionar na 70 semana, a última semana de ano que falta, para completar o final do cativeiro para Israel.
Israel, veja bem, está na sua pátria, sem o templo, sem suas terras todas, sairá a ordem para a reconstrução do templo de Salomão, aonde o lugar aonde está hoje é uma mesquita muçulmana, tá? Vão reconquistar e provavelmente os israelitas do mundo inteiro vão se unir, são pessoas abastadas, pessoas ricas que Deus permite, e vão reconstruir aquele grande sonho do Israel sendo reconstruído. E haverá uma paz no Oriente, uma paz no mundo, e as pessoas vão falar, enfim, chegou o tempo da paz. Mas Pedro adverte, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. O arrebatamento é algo sem aviso prévio. Eu acredito que é a palavra iminente. Tem um pregador aí que zombou, né, que eu falei eminente, mas é iminente. Imediato, sem aviso, no piscar de olho, como registra a Escritura. O Senhor diz certamente que passando as 70 semanas do exílio babilônico, visitarei e cumprirei sobre a minha boa palavra. Cumprirei a minha boa palavra, tornando a trazer este povo a este lugar. Jeremias 29:10. Eu estou sem os meus óculos, então eu estou lendo aqui com cuidado. Eu estou praticamente a 1h da manhã, né? Que é o horário que eu prefiro fazer minha gravação, o horário do silêncio, da movimentação. Então, se eu falar devagarzinho, der aqui algum errinho, os ouvintes, os irmãos me perdoem. A queda total da Babilônia, tudo estará pronto. Israel entrará seguro na sua terra e haverá então o cumprimento da volta, da paz, porque o grande rei, Jesus Cristo, reinará com grande glória e poder, dizendo, após o anúncio, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu do beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, deixa eu ver aqui, 14:5. Depois a gente confere. Babilônia é todo um sistema que envolve todo mundo, domina as nações e implanta o seu sistema. A Bíblia diz que nós vivemos num sistema babilônico, porque tem de tudo. Tem idolatria, feitiçaria, os homens praticam imoralidades tais, e a igreja está aqui no meio. Quando Deus diz para Israel, vocês vão para a Babilônia, e lá vocês planta, colhe, obedece o rei, fica de boa, não tenta resistir às autoridades, né, de Nabucodonosor e os que vieram depois, procure viver em paz. E ali eu estarei com vocês, através dos profetas, através da palavra, ali Deus estará presente, dando testemunho do seu poder através daqueles que ficaram firmes. Esdras, Neemias, Daniel, enfim, todos esses homens deram grande testemunho na Babilônia. O que eu poderia dizer, o versículo, né, que a gente precisava ver com mais certeza, nós temos aqui
Apocalipse 14, 8. Então se cumprirá Apocalipse também 11, 15 e faz a grande referência no Salmo, apenas um momento, um pouquinho de paciência. Aqui está no Salmo 49, versículo 2. Gente, aqui nós vemos uma parte, não é? Do poder de Deus cumprindo os finalmente para a última semana. Embora alguns teólogos não concordem com esse novo tempo para Israel, porque diz que Israel, Deus já trabalhou, não quis, largou. Não, Deus não largou Israel. Se nós pegarmos Romanos 11, veremos ali, quando a plenitude dos gentios tiver entrado, Deus tem trabalhado com os gentios, e daqueles dos gentios que ouvirem, se tornam a igreja de Deus. Isso já veio desde lá de Pentecoste, quando os irmãos reunidos, o Espírito Santo desceu, e todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Não é esse negócio de ver mais, língua de fogo. Ele já fez isso no começo. Agora é pela fé, pelo crer. Efésios 1,13, né? 14 diz, no momento que nós cremos no Evangelho, que recebemos a palavra de Deus, o Espírito do Senhor veio habitar em nós, nos selou para o dia da redenção, estamos selados, somos propriedade exclusiva de Deus, porque Deus sabe que aqueles escolhidos antes da fundação do mundo, eles vão permanecer no Evangelho, morrerão pelo Evangelho, a exemplo da igreja primitiva. Grande mortandade, depois dos anos 70, grande aflição, e aqueles que eram firmes, permaneceram na palavra, morreram. Aqueles que se partiram para outra coisa, como João diz, estavam conosco aqui no caminho do Senhor, na palavra, mas não permaneceram. Por quê? A questão de estar apenas no meio da igreja não quer dizer que a pessoa está realmente seguindo. Quer dizer que quando vindo a angústia, a tribulação, a perseguição, ele está na palavra. Ele pode ter momentos difíceis, denominação, está muito difícil o ajuntamento das pessoas no lugar, porque há muita luta. Ele pode se afastar daquele meio, porque ali não está difícil a convivência, a comunhão. Ele sai fisicamente falando daquele meio, mas a palavra ele guarda no coração, e quando ele anda na sua empresa, na sua escola, no meio da rua, no meio dos colegas, ele leva a palavra no coração e o seu testemunho continua. Porque o campo é o mundo. 4 paredes ali, todo mundo falando a palavra, é bom. Há uma disputa de quem é o primeiro e tal, mas o campo é o mundo. Você deve levar essa semente aonde você estiver, confessar a Cristo. Não é uma questão de perfeição, ele não peca, ele é o santo, ele é o melhor, eu percebi que ele é o melhor, não é nada disso. Às vezes peca, e o cara fala, pô, mas você é quem está pecando? Então, a pessoa admite que é um pecador, que ainda tem falhas, e há 2 tipos de pecadores. Os pecadores que creem e permanecem na crença, e os pecadores que não creem, não permanecem na incredulidade e não quer saber da mensagem de Deus. Eu estou parando nesse momento aqui, porque já temos 25 minutos de vídeo e a memória dos meus recursos são pouco. Então paramos aqui na vinda de Cristo, na aliança que Deus fez, não é, com Israel. Ele há de cumprir que Israel, cabeça das nações, Deus criou Israel para ser cabeça e não cauda, mas não pode, até por enquanto Israel não foi cabeça realmente, porque prevaricou contra o Senhor. Mas Cristo vem trazendo essa condição. Próximo vídeo eu vou estar de óculos, porque nesse momento aqui eu senti uma dificuldade com a leitura,
não tenho mais 20 anos, passei um pouco dos 20, eu estarei de óculos. E não estranhe, porque será necessário para a nossa continuidade. Tchau, Deus abençoe. Lembre-se, o tema é do livro, é um livro. Esse é o livro. Se você quiser adquirir, é a livraria Agibook. Você compra direto com eles. Eu não ganho nada disso. Esse livro não é de mercado, mas se você pode entrar no site da livraria Agibook, procurar lá Os Fins dos Tempos e a Igreja, parecido Rodrigo da Roça, vai estar o valor, mas também no Play Livros. Você procura Play Livros, tem um e-book, que é que você baixa e vem para o seu celular, vem para o seu computador. Você pode ler no celular, pode ler no computador. O preço é bem mais baixo, bem mais razoável. Apenas uma propaganda de leve, para que você possa entender melhor, que aqui é um resumo que eu estou fazendo. Deus abençoe. Amém.